Hoje é dia 6 de fevereiro de 2026, mês 2 do último ano de Lula, de Luiz Inácio Lula da Silva III, no poder. Ontem o presidente Lula concedeu uma entrevista maravilhosa para a jornalista Daniela Lima, do portal UOL, e dizer também para vocês que enquanto Lula faz essa excelente entrevista, nós vimos o corte do Meteoro Brasil ontem, o Bolsonaro só sabe fazer caminhadas e não consegue ler coisas para reduzir a pena dele, para abater a pena dele na cadeia. E o Reinaldo Azevedo fala do golpismo que está envolvido na questão do código de ética, da questão do código de ética do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver aqui o vídeo do Reinaldão para a gente começar bem amanhã. Minhas caras, meus caros, aconteceu ontem realmente uma coisa formidável no Supremo. Estão em julgamento no tribunal duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma movida pela Associação dos Juízes Federais, a outra pela Associação dos Magistrados Brasileiros, contra a resolução 305 do Conselho Nacional de Justiça, que é de 2019, que estabelece limites para a atuação de juízes nas redes sociais. Não há nada extraordinário ali que a gente não considere o óbvio para o comportamento dos juízes, que segue, aliás, as disposições seguem, diga-se de passagem, a Lei Orgânica da Magistratura, a LOMA, e o Código de Ética da Magistratura Nacional. Sim, porque existe um Código de Ética da Magistratura Nacional. Né? E há coisas que são comezinhas, óbvias. Bom, o juiz vai se manifestar nas redes, não é para usar logomarca de tribunal, não é para se posicionar em casos que estejam em julgamento, não é para comprometer aquela que deve ser a regra básica de um juiz, a imparcialidade. Não há nada de formidável, mas, de qualquer modo, a JUF e a MB acharam que havia inconstitucionalidades ali. O relator Alexandre de Moraes disse, não há inconstitucionalidade, na verdade, basta seguir a Lei Orgânica da Magistratura, e até disse, se a Constituição não solucionou, se a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, não solucionou, o Código Penal pode solucionar, sim, porque os juízes também estão submetidos ao Código Penal. Né? É bom lembrar. Mas não só, né? Eu já lembrei aqui, existe o Código de Processo Penal que cria as regras de impedimento e suspeição, artigos 252 e 254. Existe o Código de Processo Civil, também com impedimentos e suspeições, 144 e 145. Então, os juízes já têm limites. Na verdade, o CNJ nada mais fez do que dar uma sistematizada ali, né? E o Alexandre, portanto, votou dizendo, assim, é constitucional o que o CNJ criou, criar limites, estabelecer limites para a atuação nas redes, mas ele foi além. E, claro, lembrou que está em curso um debate que eu considero completamente fora de lugar, que é o tal do Código de Ética do Supremo, em particular. Né? Quem é que defende tanto esse Código de Ética? Bem, claro, os golpistas, porque acho que o Supremo foi além do seu papel, e muitas pessoas, empresas, entes que foram contrariados por decisão do Supremo e agora se fazem de grandes moralistas, porque vocês sabem que decisão boa do Supremo é aquela com a qual a gente concorda, e decisão má é aquela de que a gente discorda. E o Alexandre lembrou... E isso é uma coisa importante, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o caso Estopa, e ele simboliza muitas vezes esse golpismo comezinho. O judiciário só presta quando ele toma decisões a favor daquilo que eu penso. Ou seja, daquilo que eu exibi a minha filha menor de idade, inclusive numa entrevista mentirosa para a Gazeta do Povo, e eu continuo fazendo esse tipo de coisa. Apropriadamente, um magistrado, seja de primeira instância, seja ministro, está impedido de julgar qualquer coisa, qualquer causa que tenha como parte seus familiares. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações quanto a magistratura. A magistratura não pode fazer mais nada, além do magistério e das palestras. E como magistrado só pode dar aulas e palestras, passaram a demonizar as palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. Bom, e disse mais, né? Lembrou que um magistrado, desde o juiz de Aguaí, um município pequeno no interior de São Paulo, até o STF, está impedido de julgar qualquer caso que tenha como partes ou como advogados seus parentes, que é verdade. Está lembrando aqui o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil.
E também disse, o magistrado pode ter uma empresa desde que ele não participe da administração. E emendou, se assim não fosse, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter uma aplicação no banco, ter ações do banco. Ah, é acionista do banco, então não vai poder julgar ninguém do sistema financeiro. Sim, há um exagero nesse troço, o debate está mal colocado, insisto nisso, muita gente inconformada com decisões do tribunal, né? E, bom, coincidência ou não, o Fachin, entusiasta do tal do Código de Ética, tinha marcado um almoço com os ministros no dia 12, o almoço foi adiado, né? É preciso saber o que se quer discutir, especialmente em ano eleitoral, quando o Supremo está na mira de golpistas e de inconformados. É isso aí. É necessário saber o que se quer discutir sobre o Supremo Tribunal Federal. Acho que essa é a discussão mais ampla, né, gente? Ninguém é contra que, por princípio, que exista um código de ética dos magistrados. A questão é o seguinte, e quem diz isso não é um esquerdista, é o Tony Garcia, que está denunciando o Sérgio Moro e a 13ª Vara, que é um inquérito que está sendo relatado pelo ministro Dias Toffoli. Tá tendo um ataque sincronizado ao Supremo, gente. Tá tendo um ataque às instituições. O que não significa que eu não ache errado o escritório da esposa do Alexandre de Moraes e o resort que o Toffoli tem aparente participação. Não significa que eu não ache essas coisas erradas. A questão é que isso não tem nada a ver com o caso do Banco Master. E como disse o garotinho aqui numa entrevista à Folha TV, quem tem realmente relação com esse caso são os bancos, é a banqueirada, é a turma da bufunfa, como diz o Paulo Nogueira Batista. É esse pessoal que realmente tem relação com tudo o que está acontecendo de fato. Mas eles empurram essas coisas para a gente achar que nós estamos errados nessa história. É isso que eles fazem conosco. É isso que eles transformaram esse país. E é por isso que a gente não vai deixar de falar, diante de tantas profundas injustiças e de tanta perseguição, a gente não vai deixar de falar do caso Leonardo Stoppa. A gente não vai deixar de falar a respeito das questões todas que a gente está acompanhando. A Jennifer Labunier, que é a ex-esposa do Stoppa, gravou uma nova live ontem no Mídia Livre, falando a respeito de mais abusos que ela sofreu, e ela ficou 3 anos sem falar sobre esses assuntos. Ela ficou 3 anos absolutamente calada, e agora ela está contou em 3 lives do Mídia Livre, e contou mais alguns detalhes para mim, para o Vitor Panchorra e para o Adriano Felipe no Meteoro Brasil. Ela só falou a verdade agora. O Leonardo Stoppa, que está cada vez mais com lives totalmente decadentes, e que pelo visto o Nicolas não mandou o Pix, está dando uma entrevista mentirosa para a Gazeta do Povo, dizendo que ele foi afastado da filha, sendo que nós mostramos os diálogos da advogada, da ex-mulher dele, oferecendo o encontro com a criança. A coisa tá pegando fogo e a gente vai continuar cobrindo esse assunto. A gente não vai deixar esse assunto para lá, mesmo porque a Jennifer continua falando a respeito disso com a advogada dela, que é a Edna Teixeira. Vamos lá. Que ele queria ajudar no descarregamento, tá? Sim. Nas coisas, e era interessante, vamos dizer assim, a alegria que ele estava de ver a filha dele sair daquele cativeiro, né? Jennifer, inclusive, eu me lembro que você estava com anemia profunda, né? Que te causou uma hemorragia. Você estava com essa hemorragia também, que era consequente dessa anemia profunda. Acredito que pela péssima alimentação, por tudo que você passou, que nós contamos na live anterior. E sem tempo para se cuidar, diante daquela intensa perseguição que você estava sofrendo em todas as áreas e de todas as formas, né, Jennifer? Daí, se você quiser falar um pouco sobre isso, gente, porque depois a gente vai falar como é que você se sentiu em Belo Horizonte, a diferença do que você estava passando em Ponte Nova, e depois nós vamos falar do Natal em BH.
Pode ficar à vontade. O pessoal está falando aqui que o programa do governo chama Desenrola Brasil, muito bom, foi ele que me ajudou a dar um up aí nessa história. E eu só para concluir o assunto anterior, eu saí cheia de dívidas, com nome sujo de um relacionamento, e algumas semanas depois ele aparece com carro zero, teto solar, banco de couro. Esse carro aí não entendo muito de preço, mas ele sai com isso daqui pagando de pobrezinho, miserável, sem que eu tinha quebrado tudo, destruído tudo e levado tudo embora na internet, porque ele quer passar essa imagem de eu ser uma pessoa que prezo pelo dinheiro, pelo conforto, né? Que eu sou essa patricinha, digamos assim, né? Antipática. E o que não é verdade. Eu nem tenho mais expectativa de receber mais nada, gente. A minha única esperança daqui para frente é paz e segurança. O meu pai recebeu a gente aqui em Belo Horizonte muito feliz, ele ficou muito feliz com o que estava acontecendo. Enquanto eu estava lá em Ponte Nova, eu não contei para ele em detalhes o que estava acontecendo, contei por alto para ele não se envolver muito, não ir para lá, não comprar briga, não piorar a situação. Meu pai já é idoso, ele não é doente, como algumas pessoas estão falando, ele só é idoso, né? E eu não contei para ele, mas ele ainda me mandava alguma ajuda financeira, foi mais no final, né, para eu conseguir comprar alguma coisa para a Luísa, enfim, todo esse processo. Então, quando eu cheguei aqui, nós descarregamos, né, o caminhão, eu vim sem a Luísa, nós descarregamos o caminhão, coloquei a mudança aqui, a Edna foi embora, a Edna se foi nesse período, e eu volto para Ponte Nova para a Luísa terminar a escola, né, porque ela ainda tinha, acho que mais uns 10 dias de aula, e aí eu voltei para lá por causa da alienação parental, qualquer brecha que é dado vira uma bola de neve. Então, a criança faltou por quê? Responsabilidade da mãe. Até eu provar toda a situação, é mais um processo para eu responder. Então, eu tentava o tempo inteiro me cercar para não cair nessas situações. Então... Enquanto a Jennifer está dizendo aqui no Mídia Livre que ela saiu com anemia, com problemas financeiros, completamente arrasada dessa relação doentia, ela diz que é doentia, tá? Com o Leonardo Stoppa, ele me dá essa entrevista para a Gazeta do Povo, que é assumida como verdade pela Gazeta do Povo, mostrando novamente fotos, embora a repórter tenha censurado as fotos, com a filha. Tá? Isso tá acontecendo, gente. E se a gente não ficar em cima dessa história, se a gente não cobrir essa história, esse cara vai tentar manobrar para que a verdade dele se imponha. E ele conta com a rede de misoginia para tentar impor a verdade dele. É isso que ele vai fazer, tá? É importante pontuar isso. Pontuar de uma maneira bem explícita. Vamos voltar para o depoimento da Jennifer. Vamos lá. Então, eu esperei a Luísa terminar a escola e nós viemos para Belo Horizonte. Deixei lá uma família maravilhosa, os avózinhos da Luísa ficaram lá e eles são super carinhosos e mandam mensagem para a Luísa e, né? A Luísa... Mas explica que avós são esses, né? São avós, assim, do coração, né? Que adotaram a Luísa, que pediram para ser avós da Luísa do coração, e até hoje a gente mantém um contato e muito carinho, muito mesmo, muita gratidão. E vim para Belo Horizonte achando assim, nossa, agora foi. E ao sair na rua, Edna, aqui, a sensação que eu tinha era que eu ainda estava sendo seguida, perseguida, filmada. Eu demorei a acostumar com câmera de novo. Eu sempre achava que estavam me filmando. Eu sempre tinha essa sensação. Eu chegava numa loja, via uma câmera e já começava a ficar nervosa. Porque era aquela sensação de estar sendo vigiada 24 horas por dia. E aí é isso. Eu cheguei aqui em Belo Horizonte... Procurei a saúde, né? Procurei cuidar da minha saúde, aí é onde eu fui. Te agradecer aqui de coração, Emerson. Bom, ele é uma IA, será?
Bom dia, vejo novos vídeos do Julian Joubert mostrando que os argentinos estão vindo para o Brasil em busca de trabalho na agricultura. Mostrar as mentiras do boom econômico do Milei. Recebem até 125 mil por dia e aqui e 25 mil por lá. Interessante isso aí, hein? Mas 125 mil é bastante, não é não? Não entendi aqui. Explica bastante. Obrigado. Mandar um beijão para a Edna aqui. Obrigado a Pedro Zambarda por compreender a função social do canal, que tem grande alcance público. O canal Sério faz assim, parabéns. Obrigado, Edna. Obrigado você pelas informações aqui prestadas. Mais uma vez, a gente não está falando aqui de um caso, gente, particular, tá? Não é briga de marido e mulher, não é fofoca. A Jennifer, inclusive, fala muito bem nessa live. Que se for para montar um programa de fofoca, sei lá, eu contrato uma marionete aqui, faço umas gracinhas com vocês. Não, a gente está falando aqui de um sujeito que tenta desrespeitar a lei e desrespeita a ex-mulher dele, que veja, gente, relacionamentos acabam, isso acontece. Agora, o que esse cara tá fazendo é um absurdo. O que esse cara tá fazendo é um absurdo. Completo, usando um canal de 500 mil de inscritos para expor uma criança... pesos, boa. Para expor uma criança menor de idade, e detonar a ex-mulher. Ele deveria ter mantido essas questões no privado, ter respeitado a medida protetiva, ou ter cooperado para não existir essa medida protetiva, ao invés do que aconteceu aqui. Tá? Mandar um beijo para a Elinalva aqui, que deixou de seguir o Leonardo Stoppa. A gente vai continuar cobrindo o assunto. Ninguém vai deixar de falar desse assunto. Tá? Se ele acha que as coisas vão parar por causa de uma matéria na Gazeta do Povo, ele está enganado. Tomar as injeções, as vitaminas, recuperar, tratar, né, a minha endometriose, para parar o sangramento. Passei por um processo físico muito difícil, porque... Além de tudo, juntou a depressão, o pânico. Eu achava que quando eu saísse de lá, eu ia me recuperar muito rápido. Mas eu não me recuperei. A minha memória ficou ruim, problemas para dormir, coração acelerado. Então, vários sintomas físicos se manifestaram em mim. Isso. Se manifestaram em mim nesse período e eu fiquei extremamente abalada, assim. Tiveram épocas que eu fiquei dias deitada na cama, não por preguiça, não por nada, por dor no corpo mesmo. Eu sentia dor no meu corpo inteiro e muita fraqueza. Então, eu tive que, nisso tudo ainda, cuidando da Luísa, com todas as responsabilidades da casa, com todas as preocupações advindas, com todos os processos para responder. Eu ainda estava pela Defensoria Pública, então eu ia lá na Defensoria, porque eram muitos processos. Então, eu ia lá na Defensoria Pública e ficava um dia inteiro para poder ser atendida, e graças a Deus tinha Defensoria Pública para poder me atender. Que se não fosse, eu não teria condição de pagar. Então, foi toda esse manejo que eu preciso descansar, eu preciso recuperar, mas eu não tenho tempo para isso acontecer, eu não consigo me recuperar. E aos poucos eu estou me recuperando, né? Querida, porque eu sei que tu se emociona, aí nós anotamos os tópicos, e eu queria que você falasse um pouco do Natal, que foi o primeiro Natal aqui em Belo Horizonte, e depois, em seguida, eu vou falar de um site que a atual esposa, que é a Alana, fundou, tá? Mas antes, não emenda no site, eu vou falar, tá? Tá. E depois, que você já falou, desculpa, Jenny, você falou disso, e aí nós vamos chegar nesse ponto do site que ela criou para te caluniar, e eu vou querer que tu fale primeiro sobre o Natal, que fica mais leve, que a gente já falou de muita coisa, depois a gente passa para o caso do site, tá bom? Obrigada. Foi um Natal, assim, que eu cheguei, eu não fiz ceia, eu não fiz janta, fiz nada, eu coloquei uma comidinha, assim, para mim, uma janta normal, simples, para mim, para o meu pai, para a Luísa, uns pisca-pisca que eu tinha. E aquilo foi a maior alegria para mim, porque eu falei, gente, eu tô livre daquela prisão, daquela situação que eu estava vivendo, que era horrível.
Assim, tinha momentos que eu olhava e falava, eu nunca vou sair disso. É como se quanto mais eu tentasse sair, mais eu ia afundando nas situações, né? A doutora Edna falou aqui, muitas vezes o Estopa foi alertado pelas advogadas de defesa, mas preferiu ir por esse caminho, o caminho do ataque reiterado sem compromisso com a verdade. É isso. É um mentiroso serial, né? Dani Moraes mandou bom dia, companheirada. A situação da Jennifer passa de muitas mulheres, infelizmente. Parabéns por dar atenção necessária a esse caso. A gente que te agradece, Dani. Lembrando só, tá, gente? Eu não quero nenhum pix do Estopa, nem nada disso. A Folha TV é mantida por superchats, tá? Que a gente tem uma meta modesta de R$200 e 2 membros. Quem puder nos ajudar, façam também perguntas nos superchats, que é uma forma da gente manter as atividades do canal. A gente vai mostrar mais um pouco da live do Mídia Livre, que foi importantíssima. Vamos lá. E é isso. O Natal, para mim, foi libertador, o Natal e o Ano Novo. Eu me lembro, gente, que me contou que tinha sido, assim, depois de tudo isso, claro que teve outros natais, mas depois de tudo isso, foi o primeiro Natal que tu passou uma certa paz, né, gente? Até que houve essa criação desse site, e depois do site nós vamos falar, gente, sobre aquela história que ele foi para BH, depois que voltou de Porto Alegre, tu nem sabia que ele tinha voltado, entendeu? Uhum. Então, nós vamos passar depois. Mas agora, fala sobre esse site que ela criou. Como é que você se sentiu? Pode colocar aí, Baraci. É um site com o nome dela, escrito A Espera do Fim de um Pesadelo. Ela criou um site, a atual companheira, né, do Leonardo, ela criou um site em defesa do Leonardo, me acusando de agressão, me acusando de... Tem até um caso interessante que ela não narra, passa para o próximo que tem a foto deles, ela não narra... Desculpa, deixa eu voltar aqui. Na última live, eu falei, né, que a polícia foi chamada por ela e pela mãe dele, essa é a mãe dele, foi chamada pelas duas para mim, depois o irmão chega, me acusando de agressão, né, que eu tinha espancado a Luísa. E foi logo depois dessa foto aí. E aí ela... não teve boletim de ocorrência narrando essa situação em específico, como foi, só que essa criatura conseguiu atacar como pessoa e ainda debilitar a minha intelectualidade ou a minha capacidade de enxergar a situação de violência, me chamando de esquizofrênica, nada contra quem tem esquizofrenia, mas não é o meu caso, nesse sentido de que ela está inventando a violência. E é tão interessante essa narrativa dele, porque antes de eu narrar a violência, antes de eu descrever o que eu vivia, antes de eu vir a público falar, ele já se precavia antes que eu ia fazer isso e já contava a versão dele, até mesmo dentro do processo. Então, ela ensina as pessoas a entrarem nos processos, ela dá todo o acesso e ainda fala que tinham filmagens de câmeras, filmagens que eu nunca autorizei e nunca autorizaria de ficar me filmando, talvez de câmeras escondidas que prove que eu sou uma pessoa agressiva, e ele narra até uma cena que eu jogava equipamentos em cima dele, isso nunca aconteceu, eu nunca joguei equipamento em cima de ninguém. Falar uma coisa que, assim, isso que ela tá narrando é uma nojeira, tá? O processo corre em segredo de justiça, tem uma menor de idade envolvida nessa questão toda, e eles estão brincando de exibir as informações na internet. É nojento isso aqui, gente. É uma exposição covarde nas redes sociais. Quando a gente fala sobre esses assuntos aqui, isso não tem absolutamente nada a ver com identitarismo. Quando eu estou criticando o senhor Leonardo Estopa ao mostrar esses vídeos, eu estou falando de direitos humanos. Eu estou falando dos direitos de uma mulher que foi violada nesse processo todo. Eu não estou aqui falando
necessariamente só da pauta feminista. Se você é jornalista e você acha que essa pauta aqui é sobre uma briga de um casal, sendo que há um influenciador de 500 mil de inscritos envolvido nessa questão, que está expondo por 3 anos seguidos uma mulher que não pôde se defender, você está redondamente enganado. Isso aqui é interesse público puro. E eu não estou fazendo o programa do Ratinho aqui, tá, gente? Eu não estou fazendo sensacionalismo. Eu estou explicando para vocês o que está acontecendo, estou mostrando vídeos, estou mostrando as pessoas falando. A doutora Edna está aí no chat. São 3 advogadas que estão defendendo a Jennifer. São produtores de conteúdo que estão preocupados com essa questão. E é o que a Dani falou aqui, é sempre assim na história da tal alienação parental. A criança sempre se ferra. Eu falei isso na live do Meteoro. Sim, a Jennifer é uma vítima. Sim, a Jennifer passou por coisas indizíveis, mas o duro é uma criança. Uma criança, tanto que eles estavam mostrando ali, eu sei que eles estavam mostrando o site da moça, mas estavam mostrando ali a criança, eu pulei aquela parte ali de propósito, porque a gente tem que parar de exibir a criança. A criança é a maior agredida nessa história. Agredida por um youtuber irresponsável, que não sabe o limite do público e do privado. Um youtuber que não sabe o limite do real interesse público, que prefere exibir o seu relacionamento pessoal. Esse sim, quando ele diz assim, tão me lixando, tão me linchando, tão me cancelando. Não tô cancelando o senhor não, Leonardo Stoppo. Tô cobrando a sua responsabilidade enquanto pai. Que negócio é esse? Vídeo para falar que não via a filha há 1 ano, que é mentira. Informações mentirosas. O senhor é um mentiroso. O senhor é um mentiroso. Enganando o seu público. O senhor não tem vergonha na cara? Seu mentiroso. E todo esse exagero é narrado aí nesse texto, que já saiu do ar, mas eu registrei em cartório, é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para as mulheres que sofrem violência. Registrem, rápido. Vão e registrem, para ter prova, porque o gaslighting é muito fácil, né? Essa coisa de fazer a mulher ser louca, ela é louca, ela está inventando. Nunca aconteceu isso, é isso que os agressores fazem. A esquizofrenia requer um laudo médico e psiquiatra, exatamente. Eu já passei por psiquiatra, depois de todo esse processo, eu faço tratamento com psiquiatra, eu faço terapia ocupacional, eu faço terapia... faço psicanálise, e em alguns momentos eu faço acompanhamento com psicólogo. Então, eu tenho todo um tratamento mental e emocional de limpeza para eu conseguir chegar aqui hoje e falar da maneira que eu estou falando. Obrigada, Jennifer. Jennifer, eu vou até ler aqui, porque para garantir que eu vou ser bem fiel ao fato, né? Ela criou esse site para caluniar e difamar a Jennifer e fingir afeto pela Luísa. O mais grave é que ela disponibilizava nesse site link dos processos que correm em segredo de justiça, pedindo às pessoas que tivessem interesse, bastava procurar por ela, que ela oferecia o acesso ao processo, inclusive habilitando vários advogados com fim deliberado. Qual que é o objetivo disso, gente? Sabe, um processo envolvendo a sua ex-mulher e a sua filha em segredo de justiça para outros advogados se habilitarem? Isso aqui é anormal. Eu não sei nem dizer em quantos níveis isso é anormal. Isso aqui é um absurdo. É um absurdo completo. Apenas de conhecer o processo e conhecer como é um processo em segredo de justiça, o que eu acho muito grave. E muitas pessoas se habilitaram
e depois, Jennifer, se... Exatamente, Dani, por isso que eu não deixo de me indignar. Eu não estou aqui falando coisas fora do esquadro, mas é importante dizer, esse sujeito é mentiroso. Ele mente. É mentira o que ele postou nas redes sociais esses anos todos. Sujeito mentiroso. Postou vídeo apelando para um sentimentalismo barato, um negócio nojento, enquanto a ex dele é obrigada a aparentar moderação, sendo que ela tentou resolver as coisas sem expô-lo. É ridícula essa situação. Desabilitaram, né? Sumiram, né? Sumiram. Isso só significa dizer, gente, que a pessoa entrou só para ler o processo. Não ia trabalhar nesse processo. Entrou, depois saiu. Significa que o objetivo era bisbilhotar ou violar o segredo de justiça desse processo. Então, Jennifer, o que a gente estava falando, né? E muito interessante, Edna, desculpa te cortar, mas muito interessante é que o irmão dele, um primo, entra como advogado dele, até então ele não tinha OAB, depois o irmão dele no escritório começa a patrocinar o processo e aparece dentro desse processo de guarda da Luísa também, e logo em seguida entram-se várias pessoas nesse processo, ele começa com toda essa violência que vai tornando perigoso para quem o defende, e ele é abandonado pelos advogados dele, da qual ele se assume como próprio advogado do processo. Então, assim... Pro OAB, né, gente? Porque na época ele não tinha OAB. E agora que ele tem mas por um tempo eles continuaram, né, nesse processo. Só que o que acontece, eu acho que vai dando um risco para o advogado. Aí os advogados vão saindo, né? Acredito eu, no caso do escritório do irmão dele, que financiou o processo, lembrando bem, financiou o irmão dele no processo de perseguição a mim, com vários processos, não é um processo, não é o de guarda da Luísa que eu abri, divórcio, guarda, né, enfim, pensão, não são esses que são obrigatórios quando se tem uma criança em um processo de divórcio, são outros processos, inclusive o de despejo, né, me colocar na rua. Jennifer, aí nós queremos só correr um pouquinho para que a gente consiga, porque nós ainda estamos no ponto 6, são 20, tá? Então, então, o que é que eu queria, Jennifer, dizer que depois, quando você pensava que estava numa relativa paz, né, o que é que aconteceu? O estopa, que você não tinha a mínima ideia de que tinha voltado de Porto Alegre, surge lá em Belo Horizonte e vai forçar uma visita surpresa, sem aviso prévio, sem nenhuma combinação. Chega lá e a mãe dele bate na porta e fica lá, e você estava no aniversário, porque você não sabia de nada, não tinha combinação prévia. E o que é que ela fez? Ela ficou batendo de porta em porta, te difamando, dizendo que você não dava acesso à filha, né? À filha do casal. E muitas pessoas que não eram fofoqueiras, nem estavam interessadas na vida alheia, não deram trela para ela, né? Não deram. E como ela teve essa resposta negativa dos vizinhos, que não são chegados a prestar atenção na vida alheia, saiu sem conseguir o seu intento, que era colocar a vizinhança contra você. Inclusive, pediu saber onde seu pai estava, perguntou se seu pai estava em casa, disseram que não, aí perguntou onde ele está, respondeu, deve estar na igreja. Qual a igreja? Aí eles disseram várias igrejas, porque ele frequenta várias igrejas. Várias igrejas. Assim, tinha pessoas, né, que ela bateu na porta das pessoas chamando mesmo. E elas falaram, eu não sei, a vida é dela. Eu não sei, porque aqui é um bairro que as pessoas não ficam na rua, passam muito carro e tudo mais, então cada um está dentro da sua casa. Então, é isso. Então, e eu não estava em casa nesse momento, eu tinha ido com a Luísa em um aniversário de um amigo, que ele tem vários filhos, a Luísa estava brincando, estava feliz, e é isso, não teve um acordo. Por mais que ele fale, eu tentei falar, mas tem que ter um acordo. E no processo, Edna, ele não estipulou uma pessoa para isso.
Isso é uma coisa muito importante que ela está dizendo aqui, tá? Ninguém está negando enquanto pai. Isso é uma coisa que a gente deixou claro na live que nós fizemos lá no Meteoro Brasil. A gente está falando do pai de uma menina. Ninguém está dizendo que ele não pode encontrar com a própria filha. A questão é que legalmente, ele não peticionava nos autos, a vontade de ver a filha. Pelo contrário, ele suspendeu as visitas no meio de todo esse conjunto de abusos que a Jennifer está relatando. Ele tentava colocar a Lana para ser esse ponto, mas o próprio defensor público rejeitou, porque ele falou que ela não era a pessoa indicada para fazer, né, pelo histórico, para fazer essa intermediação. Então, ele não propôs nenhuma pessoa e tentou forçar sem ter um combinado. Mas pode falar o desdobramento aí, Ed. Não, aí eu só introduzo, quem fala é você. Aí, gente, nesse mesmo dia, o que é que ele faz? Como ela ficou frustrada nessa tentativa de bater de porta em porta e bater na tua casa, sendo que você estava no aniversário, né? Ele manda uma mensagem para uma amiga comum, uma amiga sua, que só conseguiu entrar em contato contigo, né? Muito tempo depois, porque você estava repetindo nesse aniversário. Nessa conversa com a amiga, o Estopa mandou um vídeo dizendo que estava na praça do bairro, que fica próximo à sua casa, em frente à polícia, que parece que parece um quiosque onde as polícias ficam, ele estava perto, e que ele ia fazer um BO, ia expor, eu vou correr, gente, por causa do tempo, viu? Tá. Que ele ia expor para todo mundo a situação que estava acontecendo. Isso num vídeo, ele fazendo um vídeo, uma live ao vivo. Como uma amiga não conseguia comunicar no tempo exigido por ele, porque ele deu o tempo para ela se comunicar, ameaçando. Então, como ela não conseguiu se comunicar contigo nesse tempo exigido, ele abriu uma live nessa mesma praça que ele tinha ameaçado, falando que a mãe dele estava, naquele momento, registrando o BO na delegacia do bairro. Me lembro que eu assisti essa live, gente. Ele usava, a minha mãe está sofrendo, tadinha, morrendo, a mãe doente, não sei o quê. E aí, logo em seguida, gente, ele faz outra live no carro, já na companhia da mãe dele, né? E chora, fala que saiu do 247, que está arrasado, que a culpa é tua, porque ele saiu, porque não tinha condição de trabalhar, porque estava com a cabeça desequilibrada, e também sugeria, né? Dava a entender que poderia atentar contra a própria vida. Inclusive, nos comentários, as pessoas ficavam dando reforço não, consolo para ele, não faça isso, não tire sua vida. E ele chorando e fazendo o maior drama, né? E com audiência muito grande, né, gente? Eu me lembro que eu assisti depois essa live. Diante da repercussão dessa live, aí foi quando eu entrei em contato contigo, eu vi teu sofrimento, porque eu já tinha te ajudado em Ponte Nova, passei depois mais uns 3 dias contigo, foi 4 em Belo Horizonte, te ajudando com o negócio da mudança, e aí eu entrei em contato contigo, vi a tua situação e me ofereci para intermediar entre você e ele, já que não poderia ser a Lana, e eu fui, a partir daí, eu comecei a ser a intermediadora, que falava com ele, porque ele tinha voltado de Porto Alegre, e não avisou, chegou de surpresa, mas eu digo, então, para evitar qualquer problema, e pensando em você, e pensando na Luísa, vamos falar com esse cidadão. Foi aí que eu mandei um WhatsApp para ele, autorizada por você, e comecei a intermediar, e ele começou a ver a Luísa, não foi? Acho que alguns dias depois desse acontecimento, ele já estava com a Luísa, já estava vendo ela, comemorando nas redes sociais, enfim, que ele estava com a Luísa. E botando ela no colo e pedindo Pix. Então, e logo depois, como eu ia dizer, ele já estava com a Luísa e tudo isso... Eu repito o que eu falei agora há pouco, nojento isso. Porque você, na época, não sabia que ele tinha voltado para Belo Horizonte. E ele voltou de uma forma muito estranha, né, Jennifer? Na hora que começa a visita, Jennifer, aí a outra parte que nós combinamos falar, que ele já pede para mudar a forma da entrega da Luísa
passando a buscar na escola, e ele no pedido, ele diz que caso você impedisse ou atrasasse, teria multa e ressarcimento das despesas dele no deslocamento. Diga aí. Sempre girando em questão de grana. Porque a Márcia Tiburi chegou a falar sobre esse caso, que ela se assustou. Sim, ele faz um pedido dentro do processo. Até então, a Edna fazia a intermediação. O meu pai levava a Luísa até essa praça e depois meu pai recebia a Luísa nessa praça com a intermediação da Edna, né? Aquele momento, olha, tá chegando, já subiu, vai lá agora, né? Essa intermediação de encontros normais. E aí, do nada, ele entra no processo, ele pede algumas, né? Ele pede para poder... ele pede sobre para mudar a Luísa, esse encontro. Não tinha nenhum atrito entre ele e meu pai, não aconteceu nada. Ele só pediu para poder pegá-la na escola e entregá-la na escola. Beleza, isso eu achei bom. Depois ele queria também dar aula para a Luísa de inglês e música online para uma criança de 5 anos, online. Eu tô desconcentrando aqui, porque eu tô ouvindo barulho lá fora. Mas ele queria dar essas aulas para a Luísa de inglês online, mas às 2h30 da tarde, que se caso eu atrasasse em atender a ligação, ele iria me cobrar uma multa, era para ser estipulada uma multa. E também que se caso eu impedisse a Luísa de ir para a escola naquele dia para não vê-lo de alguma maneira, eu iria pagar, além da multa, eu iria pagar o valor das despesas do transporte, tudo inflado. São valores inflados, não é valor normal, não, eram valores inflados. E coisa que nunca aconteceu, mas o juiz, ele simplesmente... Eu posso falar, Edna? O que o juiz... O juiz ignorou. Não é assim, né? Que ignorou. Não, deixa eu falar com termos técnicos. Explica aí. A única coisa que o juiz deferiu e aceitou foi o fato dele, o pedido dele para ir pegar na escola e entregar, que inclusive você não foi contra. Não. Mas aí o juiz indeferiu todos os outros pedidos absurdos, né? Que era, você sabe, que é o que você falou agora, que eu não vou repetir. Das multas, tudo isso, o ressarcimento da despesa dele, nada disso. Não, e assim, tudo bem, quer conversar com a criança, mas todo dia, às 14h30, eu não posso ter uma vida, eu não posso fazer mais nada, eu tenho que estar disponível. E fora a violência psicológica, que quando a pessoa está ali, né, ela vai falar alguma coisa, ela vai demonstrar alguma situação para poder gerar essa continuação dessa violência psicológica. Sendo que eu tinha medida protetiva já, né? Então, não podia ter nenhum acesso. Nesse período também, a Dinelli tentou entrar em contato comigo, falando para voltar ao relacionamento, dando a entender, né? Tudo dele é dando a entender, né? Sobre volta do relacionamento, que ainda gosta, não sei o quê. E aí eu peguei essas provas e levei, olha, quebra de medida protetiva. Não aceito nenhum tipo de contato, eu não quero contato. Eu não tenho vontade de conversar, eu não quero contato, não quero que ele me perturbe. É isso. E ele começou a pegar a Luísa na escola, entregar a Luísa na escola. Você quer fazer um? Porque assim, é porque você não está com o roteiro na mão hoje, na anterior você estava, por isso que eu às vezes interrompo um pouquinho, né? Nesse momento que ele entregava e pegava a Luísa na escola, aconteceu umas coisas, né? Não é quando ele entrega, eu queria que tu falasse como era que ele devolvia, né? Por que eu estou falando, gente? Porque tem um barulho aí que às vezes você se desconcentra, né? Desconcentra. Então, ele entregou a Luísa uma vez com um cabelo que era um nó. Não sei se você tem a foto aí. Mostra aí, tem, Baraci. Só pediu o Baraci para... Eu vou pular essa parte, tá, gente? Mas olha só. Porque a fulana lavou o meu tênis e me entregou ele assim, mas ele tá muito torto, eu não consigo mais calçar. Esse aí foi o primeiro, né, que chegou, eu tive que jogar esse tênis aí fora, e aí teve um segundo parecido com esse, que foi a mesma coisa. Estão fazendo favor? Que a madrasta dela assumiu nesse post, né, sobre passar jogos de terror. Ela coloca a palavra terror de propósito. Por quê? Porque no processo,
nesses laudos, acabou saindo um relato que a Luísa era exposta a filmes de terror. Não foi só um, foram vários filmes de terror que foram narrados. E um deles é It, a Coisa. Baraci tá aí, será? Aguarde um pouquinho. Aí, não, Baraci, esse não. Aí, ó, tem essa postagem aqui que é interessante, ó. O Demogorgon, Roblox e outros fenômenos que serão avaliados pelo Ministério Público. Ó, Demogorgon também não é para a idade da Luísa, né? E isso estava realmente ela pegando a teoria, eu nem sabia desse Demogorgon, mas pegava a teoria desses jogos, mas se você puder colocar lá no negocinho do Instagram para as pessoas verem, isso aqui é uma postagem dele, Baraci, se você puder tirar esse coisa aqui em cima, ó, azul, só para as pessoas verem que isso daqui é do Instagram dele, do Ministério Público, que ele fala dos jogos, né, do Ministério Público e tal, e também os filmes, né, e um deles é It, a Coisa, que eu tô repetindo aqui, e a Luísa ficou bastante impressionada com esse, lá, todo mundo vendo, ó, que é o dele mesmo, o perfil dele. O do It não veio ainda, pode me mandar que eu boto na tela, tá? O do Instagram não chegou, ele tá dizendo. Pode pegar o It, a Coisa na internet, coloca só o negocinho do Instagram, para as pessoas verem, e aí pode pegar da internet assassinato útil. Fez pouco. Um cara com 500 mil de inscritos posta isso aqui. Fez pouco. Tragédia familiar. Desesperado após ser impedido de ver o filho, homem perde o controle e mata 12 familiares da ex-esposa. Fez pouco. Que o cara mata e depois se mata. E tem outras postagens, se o Baraci conseguir ir passando as postagens, ele coloca, por exemplo, aqui, olha, estou criando uma plataforma para unir pessoas contra fraudadores de processo na vara de família, ou seja, todas as pessoas que me ajudam, o laudo é falso, ele começa a chamar a terapeuta de fisioterapeuta, de fisioterapeuta. Pode colocar, Baraci, de fisioterapeuta. E começa a distorcer, né, essas questões e perseguir, né, ligando para os lugares, pedindo para que essa pessoa fosse denunciada no conselho, denunciou essa pessoa dentro da UFMG, que ela foi chamada para uma reunião. Então, vai lá, cortou meu coração, como é que é? Fale em tudo, mas nunca como pai. E quando a mãe impede a filha de ter um pai? Então, começou aí com esse discurso. Volta para o anterior, por favor, Baraci, se puder. Então, olha lá, ó, ao chegar na ilha, queime seus barcos e os afundem. Obrigado, medida protetiva. Obrigado ao criar do zero contato. Em nome do convívio com a minha filha, eu poderei ter insistido em viver mais anos, enfim. Ele pegava essas coisas dramáticas e sempre se colocando. Então, a mãe que distancia o pai de um filho é uma maldição, lembram? Que na outra live eu falei que ele me chamava de maldição, tem áudio dele me chamando de maldição, que eu sou uma maldição na vida dele, tem bullying, né, que ele fazia comigo também, nos e-mails eram titulados como maldição, depois ele faz, a gente até falou isso, né, na live Gente, por favor, vejam as lives anteriores, né, que ele comparava eu e a Luísa como ratos. Então, ele coloca maldição, rato, tudo em vermelho ali para poder... Tem esse negócio da Ilha das Flores, né, Jennifer, que ele falou, inclusive, aí nessa postagem aí que ele falou dessa Ilha das Flores, que era um lugar estranho, não é? Olha aí. Não, a Ilha das Flores é um lixão, um documentário antigo, e ele colocava o Wi-Fi da cozinha como Ilha das Flores, né? Para poder falar que eu mantinha a casa bagunçada, que eu mantinha a casa ruim, ele tirava foto, não ajudava em nada e tirava foto, mandava para as minhas amigas para me difamar. Olha aqui, aí, ó, Ilha das Flores, é isso mesmo, tem aí, ó. Eu poderia ter insistido em viver mais anos na Ilha das Flores.
Tá vendo? Aí ele agradece a medida protetiva que tirou ele, ou seja, eu pedi a medida protetiva para tirar, senão ele ia ficar lá insistindo em viver mal no lixão, né? Digamos assim. Pode ir passando, Barassi. Que aí a gente vai... Cara, é doente os posts. E sempre o desmerecimento da mulher, né? Tipo, a mulher e vindo com essas mensagens misóginas, né? Que a mulher é inferior, né? Essa questão aí que o homem que casa com a mulher se separa mais e tal, pode ir pulando aí. Enfim, todo um discurso que vocês já devem ter acompanhado. Você vai ter que ir para um outro bloquinho, Barassi, outro bloquinho de coisas que eu te mandei. Enquanto isso, posso falar? Então é isso, meus queridos. Essa é a live da Mídia Livre, a live número 3 da Jennifer. Vai ficar disponível para vocês, vai ficar disponível para esses trechos que eu mostrei para vocês aqui no nosso editorial. Peço para vocês contribuírem aqui para a Folha TV para a gente continuar fazendo esse trabalho necessário. A gente não vai escalar sobre esse caso. Meus parabéns a Jennifer, meus parabéns à doutora Edna pela coragem, pela integridade de cobrir esse caso, que é muito importante. A gente não vai escalar sobre essas questões, não. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!